Bom, pessoal, bom dia para vocês, então. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a relação entre a educação e a juventude, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, que o processo educacional dos mais jovens, ele é uma constante dentro dos grupos, tá bom? Das sociedades, dos grupos, sejam eles menores ou maiores. O Durkheim, ele falava de educação quando estava se referindo ao processo que os mais velhos transmitiam aos mais novos os valores, os conhecimentos, as práticas de um determinado grupo, tá bom? Isso que o Durkheim chamou de educação é o que hoje em sociologia nós chamamos de socialização. Ou seja, nós falamos de socialização quando falamos do processo, e é um processo contínuo, ou seja, ele não acaba, né? A pessoa ela é socializada ao longo de toda a sua vida, porque ao longo de toda a sua vida, levando-se em consideração que as sociedades, as circunstâncias, enfim, as coisas mudam, ela se vê obrigada a aprender coisas novas, tá bom? Então, a socialização é um processo é esse processo de educação que eu falei do Durkheim, ou seja, transmissão de valores, de práticas, de conhecimentos de um determinado grupo da geração antiga para a geração mais nova. Então, esse é o processo de socialização, tá bom? Quando a gente fala de socialização, né, vocês já devem ter visto isso lá nos primórdios, né, do livro de vocês de sociologia. Quando a gente fala de socialização, portanto, nós podemos dividir basicamente um processo em dois, tá bom? A socialização primária, tá bom? Que é a socialização dada ali na primeira e na segunda infância, enquanto o indivíduo é uma criança, tá bom? Em geral, né, em circunstâncias normais, digamos assim, é dada pela família, tá bom? E aí, independentemente da composição da família, tá bom? A gente sabe que em alguns casos, algumas crianças são criadas em orfanatos, né? Então ali ela será socializada, né? Em geral, vai ter uma socialização um pouco mais impessoal, digamos assim. A socialização primária ela tem como principal característica esses laços mais profundos, mais afetivos entre os indivíduos, né? Então, como é dada pela família, desculpa, pessoal, estou um pouco resfriado. Como ela é dada pela família, essa socialização primária, ela envolve laços afetivos mais profundos. E ela deixa no indivíduo marcas profundas também. Então, a tendência é que esse indivíduo reproduza fora de casa os comportamentos que ele aprendeu dentro de casa, tá bom? Isso pro bem. Isso pro bem e pro mal, tá bom? Já a socialização secundária, ela é dada fora de casa. Então, para você saber a diferença, é bem simples. Socialização primária dentro de casa, socialização secundária fora de casa, tá bom? Ela é dada, em geral, em escola, trabalho, clubes, né? Associações religiosas, associações de bairro, assim por diante. Então, são locais que o indivíduo aprende outras regras, outros valores e outros conhecimentos e comportamentos, tá bom? Tudo isso, pessoal, esse processo de aprendizado,
ele se dá, portanto, por meio da interação social. É convivendo com outras pessoas que esses indivíduos vão ter contatos com esses valores, enfim, conhecimentos, práticas de uma determinada sociedade. É por meio da socialização que a sociedade ela se reproduz, digamos assim. É por meio da socialização que os mais velhos incutem nos mais novos comportamentos que são adequados para a sociedade, e com isso, a sociedade, abre aspas, ela se reproduz. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender, tá bom? Para a gente entender que educação, ela não tem só aquele sentido formal, né? Educação, principalmente a palavra educação, na nossa língua, né? O jeito que a gente utiliza a palavra educação no dia a dia, ela tem basicamente dois significados, né? A educação, socialização, né? Ensino de modos de comportamento, que em geral é feito pela família, né? Aquela socialização primária. E a educação, o segundo significado, a educação formal, né? Que é aquela dada pela escola, pelas instituições de ensino, né? Que aí que está ligado a reproduzir conhecimentos que a sociedade acham adequada do sujeito ter, para que ele possa, enquanto cidadão, também se inserir no mercado de trabalho, tá bom? Então, a escola, ela nasce nesse sentido, tá bom? É importante que a gente saiba, pessoal, o seguinte, antes da gente falar da escola propriamente dita, a prática do cultivo do comportamento que se considera adequada, ela é antiga, tá bom? É só a gente lembrar das escolas gregas. A palavra escola tem um significado, traduzindo de grosso modo, significa o lugar do ócio, ou seja, o lugar do não trabalho. E que lugar de não trabalho é esse? É o lugar em que os mais jovens iriam para se desenvolver fisicamente e intelectualmente, tá bom? Essa noção de refinamento, né? A paideia grega, isso é muito caro aos gregos, a noção de refinamento do comportamento. Então, essa noção de que, por meio da educação, né, diríamos formal, para ficar mais fácil da gente entender, por meio da educação formal, o ser humano poderia se desenvolver e melhorar. Isso é uma noção tipicamente grega, né? E nós, da sociedade ocidental, nós herdamos essa noção e passamos a dar a ela um valor cada vez maior, tá bom? Os romanos também praticavam essa escolarização, digamos assim, esse comportamento, né? Os romanos chamavam isso de puericultura, né? Cultura vem do cultivo, né? Da prática de bons modos e bons comportamentos que são socialmente considerados como adequados, como apreciáveis. E aí, no caso dos romanos, entra tanto os bons modos, né? O refinamento de bons modos, como o refinamento intelectual. Então, reparem que essas ideias embrionárias, né, elas vão estar, né, claro, adaptadas à nossa época, ligadas à própria noção de escola. Né? E, mais uma vez, é do grego que a gente puxa a palavra. A escola enquanto ambiente de refinamento, tá bom? No caso das nossas sociedades, né, como a gente já está falando de sociedades muito complexas, essas sociedades elas precisam transmitir certos conhecimentos técnicos, tá bom? Que nem todo mundo tem. Então, por exemplo, se as escolas, se a sociedade precisa de engenheiros, né, ela precisa formar profissionais especializados em engenharia. Como não há uma predisposição de todos os indivíduos a fazer engenharia, então a sociedade desenvolve
instituições escolares, que a universidade é uma instituição escolar, só que de nível superior, né? Para poder transmitir esse conhecimento técnico, já que esse conhecimento técnico para a nossa sociedade é considerado importante. O mesmo se diz da medicina, da química, do direito e assim por diante. Então, esses conhecimentos técnicos, eles são conhecimentos, mais uma vez, que a própria sociedade considera indispensável. E por que é necessário transmitir em um ambiente escolar específico? Porque nem todas as pessoas, nem todos os indivíduos têm acesso a esse conhecimento. A gente vai ver isso quando a gente voltar no passado para ver a questão. Um exemplo muito simples, né? Vocês já passaram pela Idade Média. Lá na Idade Média, quando a gente está falando, por exemplo, das manufaturas, né, da produção de produtos manufaturados, vamos falar aqui de sapato para ficar mais fácil. As oficinas de sapateiros, elas eram dentro do ambiente doméstico, era dentro de casa, né? Na verdade, a oficina era uma extensão da casa. Então, eu ensinava ao meu filho o ofício de sapateiro. Então, ele não ia a uma escola de sapateiros. Eu ensinava ao aprendiz, que por acaso poderia não ser o meu filho, o ofício de sapateiro. Então, esse conhecimento técnico, ou seja, da técnica de fazer sapatos, era transmitido individualmente, de pessoa para pessoa. Então, se o sujeito, por exemplo, fosse o filho de um fazendeiro, ele aprenderia com os pais a técnica da agricultura. Então, se esse indivíduo, por acaso, quisesse ser um sapateiro, não era em casa que ele iria conseguir aprender isso. Como não tinha escola de sapateiros, o trajeto desse sujeito para ir até essa profissão seria um pouco mais complicado. Em teoria, ele até poderia conseguir fazer isso, mas na prática era bastante complicado. E aí, a gente vê outro dado muito importante da educação dos nossos jovens para hoje, né? É a relação muito próxima entre educação e trabalho, né? E mundo do trabalho, né? Mundo profissional, tá bom? Como não é possível, né? E nem todos querem aprender, por exemplo, o ofício da engenharia, então algumas profissões, né? Alguns conhecimentos técnicos, a gente divide em ensino superior, né? No caso brasileiro, por exemplo, a gente divide em a educação básica, né? O que é uma educação básica? É uma educação que preferencialmente todo mundo tem que ter, tá bom? Ela é o que a gente considera básica, ou seja, isso aqui é um indispensável para você saber, né? O que é básico e o que é indispensável varia ao longo da história e varia de país para país, tá bom? Eu não estou dizendo aqui que se o nosso caso é bom ou mal, a gente não entra nesse campo que não é relevante nesse momento. O que hoje a gente considera como básico, a gente ensina no ensino fundamental, né, e no ensino médio. Então, esse processo de educação, agora formal, de escolarização, é um processo de transmissão de conhecimentos técnicos para o que se considera o mínimo ideal de uma pessoa saber. Então, com isso, pessoal, a gente inaugura a escolarização enquanto processo, é um processo contínuo, né, ao longo do tempo. Demora mais ou menos, mais uma vez, variando de país para país, e a escola enquanto instituição, enquanto local específico para você adquirir esses conhecimentos técnicos. Mais uma vez, nem todo mundo tem conhecimento técnico para transmitir dentro de casa. Por isso, nós mandamos as nossas crianças, os nossos jovens, para um local específico em que esse conhecimento ele é transmitido, tá bom? Por que é importante a gente pensar isso, pessoal? Quanto mais complexa a sociedade, e aí, no caso, as sociedades ocidentais, né, Europa e os seus filhos, a escolarização
a escola, ela ganha uma dimensão muito importante. Ou seja, ao ponto dela ser hoje tida como indispensável. Então, uma pessoa que hoje, aos 18 anos, nunca passou por uma escola, ela tem uma grandíssima chance de ser analfabeta. Então, isso já vai excluir ela de uma porcentagem significativa dos empregos no Brasil, né? Vamos tomar o nosso Brasil como exemplo. Então, é claro que existem trabalhos manuais que você não precisa de escolarização. Ok. Mas, em geral, a gente vê uma relação claríssima, né? A gente vai estudar isso com mais profundidade para frente, entre nível de escolarização e nível salarial. Quanto maior o nível de escolarização, maior a faixa salarial que esse sujeito tem acesso. Então, ir ou não ir à escola hoje, ela garante a inclusão ou a exclusão do sujeito, não só do mundo do trabalho, mas da sociedade como um todo, né? Já que um sujeito não alfabetizado provavelmente não vai ter acesso a um mínimo de conhecimento sobre os seus direitos e, enfim, não vai ter acesso a uma série de questões importantes. Então, a gente vê que dentro da nossa sociedade, principalmente para os nossos jovens, a escolarização ela passa a ser uma etapa importante da vida deles, tá bom? Tá. E essa instituição escola, tá bom? Quando eu falo que, aí no último tópico, quando eu falo que a escola é uma instituição nova, que ela data mais ou menos ali do século XVII, eu estou falando da escola nossa de hoje, tá bom? Lembre-se, não é a escola grega, tá? O grego, ele mandava o filho para a escola, mas não era para preparar o filho para o mundo do trabalho, não, tá bom? Ele mandava para refinar o filho intelectualmente. Esse era o objetivo, o refinamento intelectual, tá bom? Hoje, professor, ainda tem um objetivo do refinamento intelectual? Sim. Mas no caso da nossa escola, o refinamento intelectual ele é secundário, digamos assim. Não que seja menos importante, mas ele é secundário. O mais importante é a preparação para esse indivíduo para o mundo do trabalho. Então, a escola tal qual a gente entende hoje, como ela é praticada hoje, ela nasce no século XVII. Tá bom? E ela vai nascer no século XVII por quê? O ponto central para a gente entender a escola de hoje em dia, pessoal, é a Revolução Industrial, tá bom? E a plena transformação das sociedades em sociedades capitalistas, tá bom? As sociedades capitalistas, pessoal, por definição, elas são mais complexas, elas são mais sofisticadas. Então, elas são sociedades em que as relações, tanto de trabalho como as relações institucionais, intelectuais, técnicas, elas são mais sofisticadas, tá bom? Então, exemplo, para você viver no mundo de hoje, a escolarização ela é importante, né? Não só para você ter acesso ao mundo do trabalho em uma boa posição, mas também para você ter acesso enquanto cidadão, né? Enquanto morador de um bairro e assim por diante. Então, as relações de trabalho, as relações sociais em uma sociedade pré-capitalista, portanto, elas são mais simples. Em sociedades capitalistas, elas são mais complexas, né? Elas exigem níveis de interação cada vez mais complexos e mais sofisticados. Em uma sociedade pré-capitalista, é uma sociedade, inclusive do ponto de vista demográfico, mais simples. Se a gente volta no tempo lá para o ano de 1700, mais ou menos, uma cidade como Londres, né, que era uma das grandes cidades do mundo, Paris, eu vou dar um chute muito alto, talvez uns 300 mil habitantes, mas muito alto mesmo.
300 mil habitantes, hoje, para a realidade brasileira, é uma cidade de médio porte, né? A maioria das nossas capitais, né, com exceção das capitais do Centro-Oeste, né, Palmas, por exemplo, do Tocantins, a maioria dessas capitais, não a sua totalidade, a maioria das capitais brasileiras, mas não a sua totalidade, elas ultrapassam 1 milhão de habitantes, né? Palmas, por exemplo, Rio Branco, Porto Velho, ainda são cidades com menos de 1 milhão de habitantes. Mas mesmo cidades de 300 mil habitantes no mundo de hoje são mais complexas do que no mundo pré-capitalista. Mas, enfim, no mundo pré-capitalista, que é um mundo demograficamente muito pequeno, muito restrito, a socialização das crianças, ela se dava no mesmo espaço que os adultos. Não há separação entre o que é o espaço público e o que é o espaço privado. Não é uma separação nítida. Então, por exemplo, o espaço que eu tinha dado, o exemplo que eu tinha dado para vocês da manufatura. Então, a manufatura, né, a loja, a fabriqueta de sapatos, ela é uma extensão do espaço doméstico. Não há o espaço do trabalho, o espaço do aprendizado, o espaço doméstico. A separação que há, nítida, é o espaço doméstico e o espaço religioso, por exemplo. Né? A igreja é um espaço público, por si só. Os mercados, né, de trocas de produtos, eles são espaços restritos. Então, por isso que eu digo que não há uma separação muito nítida. Ela não é muito nítida porque não é grande. Então, essas crianças, elas são socializadas junto com os adultos. Então, o trabalho infantil, ele existia, por exemplo. Esse trabalho infantil, ele está se dando entre pai e filhos, dentro de um espaço doméstico. Tá bom? Então, essa mesma criança está ali convivendo com os adultos da oficina, convivendo com os adultos que compram e vendem, convivendo com os adultos da igreja, convivendo com os adultos quando vai ao mercado comprar ou vender coisas. Então, essa sociedade, ela não distingue socializações diferenciadas entre, ou não muito diferenciadas, entre crianças, entre jovens e adultos. Só que quando se dá o crescimento urbano, há um processo longo, porém contínuo, de maior valorização do espaço doméstico. O espaço doméstico, e aí doméstico eu estou falando meu e da minha família, ele passa a ser cada vez mais importante. Por quê? Nós estamos falando de sociedades cada vez maiores do ponto de vista demográfico. Então, se é muito mais fácil para o jovem conviver com os adultos, no ambiente rural da Idade Média ou no ambiente de pequenas cidades da Idade Moderna, né, de até 50 mil habitantes, a gente vai ver que isso, com o passar do tempo, e quanto maior o crescimento urbano, mais esses sujeitos estão se voltando para dentro da casa. Porque o espaço urbano passa a ser um espaço de contato com muitos estranhos. Não é? Então, se lá entre as sociedades muito antigas, uma criança poderia receber, abre aspas, a educação moral, não só dos pais, mas também do grupo, né? Na conversa com os adultos, no espaço compartilhado da religião. Tudo isso, a educação moral, ela vinha dali, em que o grupo ele tinha um peso na educação moral muito grande. Só que a gente vai ver que com a valorização do espaço doméstico, essa educação moral do indivíduo, ela passa a ser cada vez mais responsabilidade da família.
Então, esse sujeito não precisa, ele não vai aprender quais são as regras. Um exemplo simples, ele não vai aprender quais são as regras de comportamento dentro de uma igreja com o padre ou a comunidade religiosa. Ele vai aprender com os pais. Ele já deve preferencialmente chegar à igreja com esse conhecimento, com essa educação prévia. É quando ele vai à igreja que ele tem que saber que ali existe, ali se pratica um código de conduta moral específico, mais ou menos rígido, não importa, do que, por exemplo, em um espaço do comércio. E onde o sujeito aprende isso? Não é mais na rua, é dentro de casa. Então, nesse sentido, a gente vê que o grupo ele perdeu força sobre o indivíduo. Isso é muito importante para a gente entender a individuação, né, que é o processo de construção do indivíduo moderna. Muito importante. Porque as famílias se fecharam em núcleos, né, cada vez menores com o passar do tempo, né, o número de filhos vai diminuindo. E que esse núcleo vai se tornando mais importante. Não sei se mais importante, mas tão relevante quanto, digamos assim, esse grupo familiar pequeno vai se tornar tão relevante quanto, em muitos casos, muito mais importante do que a própria sociedade em si. E daí que o indivíduo ele se vê imerso, se vê mergulhado em uma separação cada vez maior do grupo. É por isso que a gente vê, por exemplo, indivíduos que em alguns casos podem até se sentir não pertencentes, né, ao grupo que eles nasceram. Ele pode até não se identificar. Então reparem bem, por exemplo, hoje uma minoria religiosa, sei lá, uma família hindu vem morar aqui na nossa cidade. Eles têm um código de comportamento específico da religião deles, né, da cultura prévia deles. Isso pode fazer com que eles se sintam menos, um exemplo hipotético, menos inseridos na nossa sociedade, já que a nossa sociedade comunga de valores que não necessariamente são iguais a eles. Então a gente vê como a educação familiar, como a educação familiar passa a ser cada vez mais importante e decisiva na vida dos indivíduos, tá bom? Correndo paralelo ao aumento demográfico, a complexificação, o crescimento do trabalho, do fluxo de trabalho, ele vai fazer com que aí finalmente a gente já está falando da industrialização, tá bom? Da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai separar fisicamente o espaço de trabalho do espaço doméstico. Se lá na Idade Média o sapateiro ele tem a sua oficina e a oficina é uma extensão da sua casa, a partir da Revolução Industrial, a produção de sapatos, ou seja lá do que for, dentro da indústria, ela é fisicamente separada do indivíduo. Ela não é o mesmo espaço. O espaço do trabalho passa a ser A. Espaço doméstico passa a ser B. Tá bom? Mais uma vez, variando de caso para caso, né? Conforme o correr do tempo. Mas os operários iam para a fábrica trabalhar. Uma vez terminado o turno de trabalho, iam para casa descansar. A casa passa a ser o local do ócio. Do ócio no sentido do não trabalho, tá bom? Não do ócio no sentido no sentido do refinamento intelectual grego. Então, reparem como esses significados eles vão mudando, vão migrando. Então, o local passa a ser, a casa passa a ser o local da educação moral primária, né? Passa a ser, do ponto de vista do trabalho, passa a ser o local de descanso, tá bom?